Fala galera, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. No último episódio aí eu não pude estar presente e hoje aqui volto com força total, com um time de muitíssimo respeito. Primeiro eu queria fazer os agradecimentos para todo mundo que está acompanhando a gente, que está assistindo os nossos vídeos, que está curtindo, comentando, fazendo sugestões. Então, o objetivo desse tipo de gravação, né, desse tipo de programa é exatamente isso, a gente poder compartilhar um pouco das nossas histórias, compartilhar um pouco da nossa trajetória e tentar ajudá-los, né, de alguma forma, incentivando, inspirando, criando novas possibilidades. O tema de hoje é um tema que ele tem duas vertentes assim super importantes. A primeira, eu acho que é uma das áreas da osteopatia que tem maior perspectiva de crescimento, mas é ainda uma das áreas menos exploradas de maneira geral no Brasil. Então, quando a gente hoje recebe colegas, pedidos de alunos sobre temas, pediatria é sempre lembrada e todo mundo quer saber um pouco mais sobre isso. E, por outro lado, a gente tem pouquíssimos profissionais hoje no país ainda com capacitação para trabalhar com osteopatia pediátrica. Enfim, o nosso objetivo hoje é entrar dentro desse campo, explorar aí as histórias, os requisitos, os resultados e principalmente possibilidades das pessoas poderem também entrar nesse tipo de trabalho, entrar nesse tipo de mercado, ou pelo menos conhecer um pouco, para quem sabe indicar aí crianças próximas, filhos, enfim, pessoas que possam de alguma forma se beneficiar com esse tipo de tratamento. Então, eu vou deixar para que cada um se apresente aí, mas a gente está com um time de muitíssimo respeito, 3 profissionais que têm grande experiência de atendimento de osteopatia pediátrica, que têm muito conhecimento sobre osteopatia de forma geral, e eu vou fazer assim, eu vou fazer uma pergunta, cada um vai, eu queria que os 3 respondessem essa primeira pergunta, e aí na medida que vocês forem respondendo, vocês aproveitem aí, já vão se apresentando. E a primeira pergunta ela é básica, assim, eu queria saber quando na carreira profissional de vocês, em que momento, de que forma que isso aconteceu, surgiu o interesse para trabalhar com osteopatia pediátrica? Como é que isso apareceu? Vamos começar com você, Felipe? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Fala galera, obrigado Bruno pelo convite. É um prazer imenso, ainda mais fazer parte desse podcast aí com duas figuraças, né? Dois grandes amigos e parceiros e colegas de profissão que eu admiro muito e que hoje compartilham comigo desse trabalho e dessa luta, né? Que é o nosso trabalho aí, o nosso desenvolvimento com a osteopatia pediátrica. Eu sou Felipe Augusto, hoje eu resido em Natal, mas eu sou do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, e estou formado há mais ou menos 16 anos, né? E o interesse pela osteopatia pediátrica, na verdade, ele aconteceu de forma inusitada. Não foi de forma proposital, até porque eu sempre fugi da osteopatia pediátrica. Eu brincava que a pediatria me perseguia de alguma forma, mas eu sempre me esquivava dela. E até que um dia, dentro do meu consultório, uma amiga que já trabalhava há muitos anos com pediatria, trabalhava inclusive na ACD de São Paulo, ela, ela sempre dizia: Felipe, você tem muito a agregar para as crianças com o trabalho que você faz. Na época eu trabalhava com ela, eu atendia ela com osteopatia e terapia crânio-sacral. E ela dizia: você precisa começar a fazer isso com as crianças. Porque assim, se para nós adultos tem essa repercussão, esse resultado, imagina para as crianças e principalmente para as crianças neurológicas, que tem tanto e que tem tanto, que precisam tanto e tem tanto para serem ajudadas. E aí então ela me fez o desafio, eu simplesmente aceitei e disse: olha, eu vou um dia na sua clínica e ver como isso acontece. E se realmente eu me de alguma forma adaptar e as crianças se beneficiarem e tá tudo bem, for tudo bem, eu continuo. E a partir desse primeiro dia que eu fui, eu percebi que ali era o meu lugar, que ali era a minha área de atuação, que era para eu ficar ali. Eu simplesmente me apaixonei, me encantei pelos resultados, pelo trabalho com as crianças, o que as crianças podem trazer para a gente, o que nós podemos agregar e beneficiar essas famílias. Então foi daí o que aconteceu e foi como aconteceu. Então, assim, por mais que eu dizia que eu não quero, mais isso apareceu na minha vida. E hoje eu sou muito feliz, hoje eu trabalho basicamente com osteopatia pediátrica e na área pediátrica, atendo um ou outro adulto e sou completamente satisfeito e feliz com o que eu escolhi. Então foi dessa forma que ela apareceu
na minha vida. Sorte das crianças, sorte dos seus alunos e, Minha sorte. e bom, né? É, agora, os outros dois aqui, time Fisiocor Salvador Bahia. Pablo, conta um pouquinho da tua história aí com a pediatria. Vamos lá, galera. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí do seu Bruno, agradecer a Brafim pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha trajetória na osteopatia de forma geral e também na osteopatia pediátrica, né? A pediatria, de fato, nunca foi meu carro-chefe, né? Então, quando eu entrei na faculdade, meu foco sempre foi ortopedia, terapia manual, desportiva. Quando eu acabei a faculdade, que eu comecei a fazer a formação em osteopatia, me foi apresentado no final da formação a possibilidade de fazer essa extensão em pediatria, osteopatia pediátrica. E aí eu resolvi fazer a formação, gostei um pouco da formação, mas acabei que não enveredei pela osteopatia pediátrica. Aí, com o conhecimento do professor Felipe Augusto, ele veio dar aqui o primeiro curso aqui em Salvador, e aí eu fiz o curso e aí a minha visão pela osteopatia pediátrica mudou totalmente, não só em relação às técnicas, mas a forma de olhar para a osteopatia pediátrica e abordar a criança através da osteopatia pediátrica com o olhar que o Felipe nos trouxe foi fundamental, né? Então hoje a gente trabalha aqui com osteopatia pediátrica aqui em Salvador, no Fisiocore. Tenho o prazer e a oportunidade de trabalhar com o professor Youssef aqui, com quem eu discuto bastante os casos, já que ele também é um cara que atende muito a parte de osteopatia pediátrica, ele acaba sendo uma grande referência aqui em Salvador da osteopatia pediátrica, então eu busco muito esse contato, já que a gente tem esse contato diário aqui, em discutir os casos que a gente tem aqui na clínica, das crianças que nós atendemos aqui na clínica, que às vezes atendemos inclusive em comum, né? Trocando essa figurinha aqui bastante. Então, osteopatia pediátrica de toda essa forma na minha vida, e só tenho a agradecer muito aqui, aproveitar essa oportunidade, o professor Felipe, que trouxe essa visão para a gente diferenciada, em que cada ponto do Brasil onde você passou com o seu curso, realmente você deixou algumas sementes que estão florescendo cada dia mais, tá certo? É isso daí. Muito bom, muito bom. O Yusuf, eu sei que já tinha também uma experiência prévia de osteopatia pediátrica, né? Também depois estudou com o Felipe também. Conta um pouquinho de história, Yusuf, por favor, e se apresenta para o pessoal. Certo, gente. Primeiro agradecer também ao Bruno, né, e a Brafim pela oportunidade de estar falando de osteopatia pediátrica no mesmo vídeo que o Felipe, né, e junto do meu amigo Pablo também, que foi meu professor também. Minha história com a pediatria foi parecida com a do Pablo, na verdade. Eu também, na minha primeira formação, eu tive um contato, né, com extensão com a osteopatia pediátrica e não gostei. Não gostei e decidi que não seria muito aquilo que eu ia trabalhar, mas acabou que naquela mesma época começaram a vir as crianças e eu comecei a atender. E aí chegou um momento que eu falei, não, não vou mais atender osteopatia pediátrica, eu vou focar em osteopatia adulto. Até que eu conheci Felipe, e antes mesmo até de fazer o curso dele, ele já mudou a minha visão em relação à pediatria, né? E depois, então, que eu fiz o curso dele junto com o Pablo, a visão foi completamente modificada e eu passei então a amar osteopatia pediátrica, que hoje corresponde a 80 ou 90% dos meus atendimentos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Youssef, eu sou de Salvador, sou da Fisiocor Salvador e sou formado desde 2010. E hoje em dia eu tenho o prazer de dizer que praticamente 90% dos meus atendimentos são de osteopatia pediátrica, porque eu faço com muito amor e grato a Felipe por ter mostrado um caminho diferente do que eu já tinha visto antes. Show de bola, muito bom. O Felipe, você está vendo o tamanho da tua responsabilidade, né? Então, meu amigo, você se prepara aí que você está aí, você está sendo responsável por uma grande transformação aí na osteopatia pediátrica e que bom, né? É uma responsabilidade que eu sei que você faz com um prazer enorme e faz com como o teu propósito, né? Então isso é muito legal. Felipe, assim, ó, a osteopatia pediátrica, o atendimento,
O atendimento de osteopatia pediátrica, ele é bastante diferente, assim, de um atendimento de fisioterapia convencional e também bastante diferente de um atendimento de osteopatia, quando a gente trabalha com osteopatia adulta. Então, eu queria que você falasse, assim, de maneira mais geral, assim, como que funciona mais ou menos esse processo de atendimento, e se você tiver alguma história para exemplificar de algum caso interessante, de um caso diferente que foi atendido, como que foi feito isso e qual que foi o desfecho, assim, desse atendimento, para que as pessoas possam entender um pouco melhor como que funciona e como é que é a evolução e a abordagem da osteopatia nesse caso. Perfeito, Bruno. Primeiro, eu queria dizer que é uma responsabilidade realmente muito grande, viu? E fico muito feliz de ouvir essas histórias aí, fico muito grato mesmo, porque realmente quem me conhece sabe que eu faço muito de coração, de propósito mesmo. Porque eu digo assim, não adianta eu lutar sozinho ou ter esse propósito sozinho. O meu propósito, ele se torna propósito quando as outras pessoas também se engajam junto comigo e fazem a mesma coisa que eu faço com o mesmo empenho, né? Então, assim, a gente tem muito para crescer ainda, né? Não só o nosso nicho, mas também outros profissionais aí também de outras escolas. A gente percebe que eles têm feito com grande amor, assim, todo esse trabalho. Então, eu fico muito feliz mesmo. Eu não tenho noção. Para mim, eu não tenho noção. Só quando as pessoas falam, eu falo, poxa, caramba, eu não sabia que eu representei tudo isso, mas fico feliz que as pessoas se inspirem pelo que eu faço, tá? Então fico realmente muito feliz, muito grato. Bom, Bruno, quando você fala sobre o tratamento, de fato, você tem toda a razão, é muito diferente, tá? Por quê? Primeiro que quando a gente trabalha com osteopatia pediátrica, diferente da osteopatia convencional, na osteopatia convencional a gente atende um paciente individualmente, né? Ele, claro que a gente se interessa pelo meio que ele convive, por onde ele está inserido, porém, na osteopatia pediátrica, isso é uma vertente que tem que ser colocada. Então, o meio que ele convive, com quem ele convive, isso precisa estar dentro do nosso tratamento. Então, assim, quando a gente trabalha osteopatia pediátrica, nós trabalhamos a unidade familiar. Isso é muito diferente do que a gente trabalha, por exemplo, numa fisioterapia convencional, onde a gente coloca exercício, o paciente, a criança para fazer exercício, a criança numa bola, ou a criança dentro de uma hidro, que eu estou trabalhando só eu e a criança, né? Focado em exercícios ou reabilitação comum, e osteopatia normal, que é, na verdade, eu e o indivíduo sozinho. O atendimento pediátrico, não. Sou eu, a mãe, o pai, a avó, o tio, quem estiver fazendo parte daquele ciclo familiar, daquela unidade familiar. Inclusive mesmo, muitas vezes, a babá, que é quem cuida diariamente da criança, né? O cuidador que a gente fala. Né? Então, assim, muitas vezes fala, mas a babá tem que entrar na terapia? Sim. Se ela faz parte do convívio da criança diariamente, ela deve ser inserida no tratamento. Então, começa daí. Então, essa é uma questão. Trabalho da unidade familiar como um todo, a unidade como um todo. Segundo, tempo de tratamento, né? Na osteopatia pediátrica, Bruno, você tem uma obrigatoriedade de tempo determinado de tratamento, né? O brasileiro tem uma cultura complexa, né? Muito difícil de entender, que nós temos que atender o paciente em 1 hora, 45 minutos em 1 hora. E na osteopatia pediátrica, não. Você dá para o paciente aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa, no tempo que ele precisa. Então, se a terapia for de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, é o suficiente. Se for o suficiente para ele, para o bebê, para a criança naquele dia, para a unidade familiar naquele dia, é o suficiente. É claro que você acaba gastando mais tempo, por quê? Tem toda a reavaliação, tem toda a conversa com os pais, a orientação, então isso acaba se estendendo. Mas o tempo de tratamento é menor do que a fisioterapia convencional, tá? Por exemplo, fisioterapia neuropediátrica, do que a osteopatia normal, tá? Então, essas são as grandes, eu acho que as grandes diferenças. E a abordagem, né, Bruno? A abordagem, uma das coisas que nós precisamos ter ao trabalhar com a criança é a questão da empatia. E uma das histórias que eu deixo aqui, que eu compartilho sempre em aula, é a história de um menino que se chama X, tá? E ele chegou no meu consultório com diagnóstico de refluxo. Um refluxo bastante grave, já com vômito em jato, bastante recorrente,
né? Então, assim, uma história bem complicada, um refluxo patológico bem grave. E aí, então, ele fez mais ou menos aproximadamente 2 ou 3 sessões comigo e já tinha melhorado muito, né? Os refluxos já tinham diminuído, a frequência, já não existia mais vômito em jatos. E ele sempre dizia, eu quero ir no tio legal para a mãe dele, né? Porque chega no consultório, qualquer objeto do consultório vira objeto lúdico, né? Por exemplo, eu tenho uma maca de flexodistração, de flexodistração, que ela não é uma maca de flexodistração. Para eles, é um escorregador, né? Então, assim, eu sempre brinco, ó, se a gente fizer direitinho, nós vamos escorregar. Aí eu inclino ela e para eles vira um escorregador. Então eles amavam isso, eles adoram, e eles falam, e eles me acham legal por isso, porque realmente eu me comporto com a idade que eles têm, né? E aí, então, um belo dia, ele estava mexendo com os cartões do meu consultório, essa criança, e aqueles cartões de visita que a gente sempre recebia, eu tinha vários pacientes que deixavam lá, e ele pegou 3 cartões. E aí ele começou a pegar o cartão e dizer: olha, esse cartão é mamãe, aquele é o papai, geralmente do mesmo tamanho. E esse daqui sou eu e minha irmã, né? E aí colocou. E olha que engraçado, os cartões menores representavam ele e a irmã, e os maiores, mais ou menos maiores que o daqui deles, representavam o pai e a mãe. E a mãe dele falou assim: e o tio Felipe? O tio Felipe agora faz parte da nossa história, desse jeito. Ele está te ajudando, você não vai colocar ele aí? Ele falou: cara, então pegou, eu vou pegar o tio Felipe. E pegou um cartão exatamente o mesmo cartão, do mesmo tamanho e o mesmo cartão do dele, e colocou ao lado dele. Quer dizer, para ele, eu era do mesmo tamanho que ele. Apesar de ser mais velho, que ele entendia isso, o meu comportamento e como ele me via era exatamente dessa forma. Aí que caiu a ficha para mim, eu disse: poxa, agora eu entendi o que é entrar no mundo pediátrico e como é agir dentro de um tratamento pediátrico. Então não adianta eu vir com todo o meu ego, com toda a minha sabedoria de um adulto, sendo que eu não me comporto ou sendo que eu não crio um ambiente que seja confortável e agradável para minha criança ou para o meu bebê. Então a primeira coisa, eles precisam entender que eles confiam, eles precisam entender que eu estou ali para ajudá-los e que eles confiam em mim, que eu não tenho nenhum julgamento sobre eles. Então, para mim, isso é a grande diferença da osteopatia pediátrica mediante a todos os outros tratamentos. Muito bom, muito legal. Eu vou aproveitar esse gancho aí, Felipe, dessa, e eu vou estender uma pergunta aqui para o Pablo. Pablo, você tem alguma estratégia para criar esse tipo de conexão quando uma criança chega para fazer um atendimento? Você tem alguma rotina, alguma regra, alguma coisa que você fala assim, eu vou tentar primeiro por aqui, se não der certo, aí depois a gente vê. Mas tem alguma coisa nesse sentido? A grande estratégia, acho que o professor Felipe foi muito feliz, né, em tocar em 2 pontos importantes aí, que é a questão do tempo de atendimento, né, que é muito diferente do tempo de atendimento, e depois a questão do olhar sistêmico, né, de olhar para todo o núcleo familiar, que na pediatria acaba sendo muito mais importante, muito mais o foco do que no atendimento do paciente adulto. A grande estratégia para a gente poder acessar a criança é realmente a parte lúdica, né? A brincadeira, o brinquedo, trazer a criança o mais próximo possível para a gente e trazer a criança o mais próximo possível para a gente é entrar no mundo da criança, né? Entrar no mundo do brinquedo, no mundo das brincadeiras, dos desenhos, né? Trazer ela o máximo possível para a vivência lúdica dela, né? Seja em que idade ela esteja. Então, essa é a minha estratégia para poder conseguir entrar e trazer a criança o mais fácil possível para poder a gente poder acessar não só ela, como também o núcleo familiar, né, que é muito importante, né, dentro dessa perspectiva aí. Aconteceu algo recente aqui comigo e com o Yusuf, que foi um paciente que eu fui atender e a mãe me mandou mensagem dizendo assim, ó, que o grande problema do filho dela é que ele acordava 11 vezes durante a noite, né? 11 vezes durante a noite. E aí eu conversei com o Yusuf, eu vou atender essa criança que está apresentando isso e tal, já comecei a trocar essa figurinha com ele. E ele falou, se essa criança não tiver nenhuma disfunção de ordem craniana, muito possivelmente é algo do âmbito familiar, ali, do âmbito sistêmico. E foi realmente o que aconteceu. No primeiro atendimento,
eu abordei e avaliei a criança, mas atendi o pai, só atendi o pai da criança que estava presente, né? E nessa primeira noite, a criança que acordava 11 vezes, a mãe me relatou que a criança passou a acordar 2 vezes, né? Ou seja, teve uma melhora substancial em uma primeira sessão, onde a abordagem terapêutica do ponto de vista das técnicas foram realizadas no pai e não na criança, né? E quem me deu essa sacada para eu poder ter esse olhar foi exatamente o professor Youssef, né? Então, essa troca de figurinhas que a gente tem aqui, ela é muito importante. Vale a pena relatar que essa troca de figurinha ela não acontece só entre eu e o Youssef, ela acontece entre eu e o Felipe. A gente tira dúvidas com o Felipe, com o Ícaro, lá de Petrolina. Então, a gente está o tempo inteiro trocando, que foi algo também que o professor Felipe trouxe para a gente, né? Essa interação entre todo mundo que faz parte dos cursos de osteopatia pediátrica da Brafim, a gente está trocando informação direto, né? Então, isso é uma coisa bem importante também para a gente. Muito bom. Então, já deixo aqui meus abraços para todos os professores de Brafim aí ligados com pediatria, né? O professor Ícaro de Petrolina, a Paula Medina aqui de São José do Rio Preto, Daniele de Uberlândia. Então, um abraço para todos aí. Obrigado pelo trabalho com os alunos também. Ô, Wilson, você falou aqui que 90% hoje, 80, 90% dos pacientes, eles são crianças, né? A minha dúvida, assim, como é que essas pessoas te acham e procuram atendimento? Qual que é o canal, assim, que faz com que essas pessoas conheçam a osteopatia pediátrica e cheguem até você para realizar esse tipo de atendimento? Então, Bruno, começou de uma forma como sempre começa, né? Uma mãe indicando para outra. Essa foi a forma inicial de tudo isso. De repente, começaram a chegar mães que vieram por recomendação de grupos de mães de WhatsApp, né? Então, uma mãe colocava no WhatsApp e a outra, ele passou meu filho também passou por ele, não ele pode ir e tal. E hoje em dia eu vejo que isso obviamente ainda acontece, mas uma coisa que desde o do início da pandemia para cá eu percebi muito que é o encaminhamento de pediatras. Então hoje eu recebo mais da metade dos meus bebês por encaminhamentos de pediatras, sendo que muitos deles eu não conheço, nós não nos conhecemos. Então, de alguma forma, o trabalho chegou para esses pediatras. Eu acabo me apresentando a esses pediatras depois que eu atendo os pacientes deles, não antes. Então, o que tem acontecido muito é o bebê retorna ao pediatra, já com uma melhora, mesmo que parcial, de uma determinada queixa, e diz que fez o tratamento de osteopatia. E aí, então, o pediatra começa a encaminhar os pacientes no mesmo caso clínico, né? Então, eu tenho pediatras que mandam muitos bebês com assimetrias cranianas, que hoje tem sido, né, uma, uma crescente muito grande, tem tido uma crescente muito grande. Tem outros pediatras que mandam um perfil chamado a refluxo e outros relacionados ao sono. Então, eu tenho visto que o trabalho, né, o resultado da osteopatia pediátrica tem chegado a outros profissionais, não só os pediatras, mas odontopediatras têm enviado bastante também, fonoaudiólogos, e consultamente quatro profissionais têm encaminhado pacientes para mim, para Pablo. Aqui eu posso falar mais da realidade de Salvador, claro, né? Mas que a gente não conhece esses profissionais, alguns deles, e mesmo assim nosso trabalho chega até eles através do resultado do bebê que eles já atendiam antes. Então, de alguma forma, o trabalho chega lá, o resultado chega lá. E isso fez, obviamente, aumentar em muito a demanda de pacientes pediátricos, né? Legal. Eu vou deixar aqui uma pergunta para o Felipe, e depois vou deixar uma segunda, que aí depois quem quiser falar sobre a outra, levanta a mão aí, que eu acho que é uma discussão importante. Felipe, minha dúvida é assim, é, a osteopatia é osteopatia em qualquer lugar do mundo, mas como você já até citou aqui, ela não é trabalhada exatamente da mesma forma em cada país. Você falou, por exemplo, do tempo de consulta, que é comum, por exemplo, né, a gente sabe que, por exemplo, na Europa não segue o mesmo padrão de tempo de consulta que no Brasil, e, enfim. A osteopatia pediátrica em geral, eu queria saber se existe alguma diferença do que é feito no Brasil e do que é feito em outros lugares do mundo, por exemplo, por a gente ter uma formação como fisioterapeuta e se isso tem algum tipo de influência ou qualquer outra coisa que você achar importante. E depois já fica uma outra pergunta aqui aberta para todos vocês, se
Existe alguma outra forma melhor de divulgar a osteopatia pediátrica do que está sendo feito hoje? Aí quem quiser falar sobre isso depois que o Felipe responder, é só levantar o dedo. Excelente, Bruno. Boa pergunta, e eu acho que isso é o grande questionamento de muitos alunos ou de muitas pessoas que trabalham com osteopatia pediátrica ou que são têm curiosidade, certa curiosidade pela osteopatia pediátrica. Bruno, em termos de técnicas, não existe diferenças, tá? Até porque toda a nossa formação, ela vem de fora, né? Ela vem principalmente das escolas europeias, tá? Principalmente. Então, assim, em termos de aplicação técnica, eu não acho que tenha diferença, tá? Já que os nossos grandes professores são os estrangeiros e toda a nossa referência bibliográfica vem deles, tá? De grandes escolas, principalmente da Europa, eu estou dizendo, tá? De escola espanhola, como o professor Fajardo, é, da, da professora Viola Frame, tá? Alemã, que foi a primeira, que foi a precursora em osteopatia pediátrica no mundo, tá? Assim como a professora Caroline Stone, tá? Então, entre outras sumidades em osteopatia pediátrica. Então, isso nos chegou e nos foi apresentado no Brasil, e nós reproduzimos essas técnicas. A grande diferença é como nós a aplicamos, né, Bruno? Nós temos uma latinidade muito forte, né? Nós temos uma questão cultural bastante diferente, bastante diferenciada. E isso nos aproxima das famílias, né? Isso nos aproxima de como as técnicas são realizadas, de como nós colocamos isso dentro do núcleo familiar, de como nós temos esse olhar sistêmico, como o professor Pablo nos disse, né? Então, isso, eu acredito que cria uma familiaridade, né, com a técnica e com o atendimento e com o tratamento, talvez nós ficamos mais próximos dos pacientes, talvez, do que em outros lugares do mundo, tá? Eu digo isso porque eu já tive a oportunidade de atender estrangeiros, tá? Por falar a língua inglesa, tal, já me apareceram no Brasil alguns pacientes estrangeiros e eles falam, nossa, a forma que vocês fazem a osteopatia é diferente, é muito diferente de lá, né? Embora as técnicas sejam similares, é muito diferente como vocês a aplicam, né? Então, isso já me chamou a atenção e já foi me dito. E os próprios professores que vêm, como vocês já tiveram oportunidade de fazer aulas com professores estrangeiros, os próprios professores que vêm, eles ficam, né, assim, de alguma forma, impressionados de como é o nosso toque, de como a gente faz. Às vezes não, às vezes eles acham muito, né? Mas eles ficam de alguma forma impressionados. Então, assim, nesses termos eu acho que não, tá? Agora, a diferença cultural em termos de tempo, de compreensão, isso realmente é indiscutível. Aqui, por exemplo, na Europa, o que eles fazem é atender num curto tempo e o que é necessário, tá? E outra grande diferença é que nós estamos agora iniciando isso no Brasil e estamos fazendo isso de forma brilhante, que esse é um tratamento, que essa é uma abordagem muito interessante que nós estamos começando, que é a questão do tratamento precoce. Bruno, eu tenho batido muito nisso. Agora o meu objetivo é esse. Quanto mais precoce vir para a gente, melhor. Então, hoje eu tenho atendido, para você ter noção, graças a Deus os pediatras têm entendido isso e viram e confiam no nosso trabalho, como o professor Youssef estava dizendo, que hoje, diferente de antigamente, hoje as indicações vêm dos pediatras para a gente, né? Porque nós fomos apresentados a eles pelo nosso trabalho, pelo nosso bom trabalho. E aí, então, o que acontece? Esses pacientes, esses bebês vindo o mais precoce possível, os resultados são melhores. É mais fácil, porque a gente tem uma flexibilidade maior de trabalhar com o corpo da criança, com o organismo da criança, né? Então, assim, aqui na Europa, o que eles têm feito é que eles têm essa precocidade e eles têm essa questão cultural já muito bem estabelecida. Então, o paciente, o bebê, a mãe tem, né, o bebê e logo nos primeiros dias pós-nascido passa por uma avaliação osteopática, né, para ver se tiver alguma restrição, essa restrição ela ser corrigida instantaneamente, tá? O que faz muita diferença no tratamento. Mas isso já está acontecendo no Brasil e nós temos, inclusive, alguns profissionais, inclusive da nossa escola, que já está trabalhando dentro de uma UTI
pediátrica, que é o Vinícius, dentro de um setor de GO, o que faz muita diferença para a gente, tá? Então, assim, essas são, eu acho que as grandes diferenças culturais relacionadas a um país ou outro. Isso, na minha opinião, no meu ponto de vista, tá? Acho que essas são a grande diferença. Mas, Felipe, nós estamos muito aquém, ou nós perdemos muito para a Europa, para os Estados Unidos? Não. Pelo contrário, eu acho que nós estamos muito além em muitas coisas. Isso eu digo assim por experiência, porque eu já morei fora do Brasil, eu já vi atendimento e digo, nós estamos no mesmo patamar. Muito bom, muito bom. Pessoal, sobre divulgação de osteopatia pediátrica, o que, na opinião de vocês hoje, existe alguma coisa que poderia ser feita para aumentar essa divulgação? Alguma coisa que pudesse potencializar? Pablo, Então, eu vou, logo eu, né, falar sobre divulgação em redes sociais. Logo eu que não tenho, né? Que não tenho, por exemplo, Instagram, nem tenho Facebook, né? Falar sobre isso daí. Então, divulgação, eu vejo que as redes sociais, elas ajudam bastante, né? Na nossa primeira formação aqui em Salvador, no curso de pediatria, eu acho que veio para a gente um dos pacientes que eu acho que foi o paciente mais grave que o Felipe atendeu, pelo menos na história dos cursos de pediatria da Grafim. E esse paciente ele veio através da indicação. A mãe procurou nas redes sociais, achou o Ícaro me indicou, e por essas sincronizações da vida, a semana que ela me indicou era exatamente a semana que nós começaríamos nosso primeiro módulo, e aí eu trouxe ela para o atendimento. Essa criança ainda hoje minha paciente, né, que é um diferencial grande que nós temos em relação ao curso do professor Felipe, que é não só fazer o atendimento da criança durante o curso, né, então nós alunos fazemos o atendimento dessa criança e damos uma devolutiva social, que é o quê? Que fazer o acompanhamento dessa criança pelo tempo ao qual seja necessário essa criança continuar fazendo osteopatia pediátrica. Então, essa criança veio por indicação do Instagram, né? Então eu acho que as redes sociais realmente são fantásticas nessa possibilidade de divulgar, a gente mostrar o resultado, né? Como o professor Youssef também falou, os grupos de WhatsApp das mães, então, assim, o que a mãe ela consegue observar de melhor no filho, ela fica sempre muito encantada e ela vai passar para frente, né? Tudo que acontece positivamente com o filho dela, ela vai passar para frente. Então, o WhatsApp também, como uma estratégia de divulgação, também é fantástico. Na minha forma de visualizar, são duas possibilidades, né, que é tanto o Instagram quanto o WhatsApp, como modalidade de divulgação do nosso trabalho. Logicamente, o boca a boca do paciente que sai falando bem, que observa a sua melhora clínica, né, é fantástico. A pediatria, os pediatras de forma geral, eles vêm buscando e indicando também, porque eles percebem que, logicamente, a osteopatia pediátrica tem resultados fantásticos em várias disfunções aí da criança, né? Isso. muito bom. Alguém quer complementar alguma coisa? Tudo certo? Então vamos lá. O Youssef, pode falar. Uma coisa interessante que o Fábio falou aí, das redes sociais, que eu tenho visto, principalmente nos últimos 2 anos, não faz tanta diferença assim para mães e pais que procuram, mas eu tenho visto muita gente divulgando evidência científica sobre a osteopatia pediátrica, e isso tem chamado a atenção de profissionais de saúde, que através desses posts mostrando artigos, trazendo informações ali embasadas, passam a indicar o tratamento da osteopatia pediátrica. Legal, legal. É uma coisa que a gente deveria trabalhar mais também, né? Então fica aí uma boa reflexão para a gente também tentar trabalhar e divulgar um pouco mais isso também nas nossas redes, né? Muito bom. Ô, Youssef, aproveitando aí, você é professor há muito tempo, já trabalhou desde graduação, é professor de osteopatia há muitos anos, e também já foi aluno de pediatria, etc. Muita gente hoje, tem aluno que procura a gente, assim, que nem começou a fazer osteopatia, fala assim, nossa, eu quero fazer osteopatia porque eu tenho muita vontade de trabalhar com criança. E aí tem aluno que ainda fala assim pra gente, por que vocês não colocam pediatria ali logo no comecinho do curso?
Por que, que a terceira, quarta aula não é pediatria? Né? E aí tem aluno que ainda fala assim, eu posso fazer só pediatria e não fazer a formação em osteopatia? Então, eu queria que você comentasse um pouco assim, dentro da tua experiência, né, da tua forma de aprender, de ensinar, quais são as habilidades necessárias para um fisioterapeuta, osteopata em formação, o que, que ele tem que desenvolver, o que, que ele tem que aprimorar para poder realizar realmente bons trabalhos dentro dessa área. Acho que se a gente ganhasse R$ 1 por cada vez que os alunos querem fazer a pediatria primeiro, né, a gente estava milionário. Mas o que eu vejo principal é o seguinte, que eu sempre falo para os alunos. Para você atender uma criança, primeiro, você tem que ter todos os conceitos e todo o raciocínio lógico da osteopatia muito bem dominados. Isso é fato. Quando você chega até um bebê, o toque aplicado no bebê é um toque, 99% das vezes, muito sutil. Então, você precisa desenvolver esse toque de forma prática também ao longo da formação. Então, no primeiro módulo da formação, que é o módulo de introdução e eu passei por isso, e Pablo também deve ter passado, Felipe, a gente não conseguia nem achar a vértebra direito, né? É uma coisa simples. Então, imagina você que nunca teve um contato, né, com essa palpação tão minuciosa, tentar encontrar disfunções em um bebê, né, onde o toque é muito sutil e a resposta é muito sutil. Então, você precisa, de forma prática, trabalhar a sua manualidade de uma forma que você seja capaz, então, de sentir de forma mais fácil o que você precisa sentir. Porque senão você não vai saber o que tem que procurar, nem como procurar, e quando achar, não vai saber que achou o problema. Né? Então, esse é o grande diferencial em relação à parte prática. Mas também, quando a gente fala que a pediatria envolve todo o âmbito familiar e ambiental, a gente tem que entender que o raciocínio clínico de um osteopata, que é trabalhado ao longo de toda a formação, desde o primeiro dia, ele se torna ainda mais complexo e mais importante na avaliação clínica de um bebê ou de uma criança. Porque você tem que avaliar um ser que não vai te dizer o que está sentindo, que não vai te mostrar o que está incomodando e nem sabe o que está incomodando. Você vai estar com os familiares que muitas vezes não sabem o que você está fazendo, desconfiam que aquilo pode estar trazendo algum desconforto para o seu filho, afinal de contas você está mexendo ali com o bem mais precioso daquela família. Né? Então você tem ali uma responsabilidade absurda na sua mão. Então você tem que ter um raciocínio clínico muito bem elaborado, muito bem embasado, e é algo que você só vai conseguir depois que passar por toda a formação osteopática e depois de alguns anos, ou pelo menos alguns meses de experiência dentro da área, para você poder saber avaliar um bebê, uma criança que não vai dizer o que sente, para você poder atender e avaliar um bebê que o problema pode estar na mãe, pode estar no pai, pode estar na avó, pode estar no ambiente, ou pode estar num problema que aconteceu quando a mãe estava grávida, né? Uma violência que ela tenha sofrido, violência moral, psicológica, física, e que você tem que ter a capacidade de, pelo menos, desconfiar dessas coisas e saber abordar isso nos pais. Porque uma coisa é muito fácil de a gente entender. Quando a gente começa, né, a fazer uma formação de homeopatia, na maioria das vezes a gente começa muito jovem, então a gente não tem uma maturidade muito grande. E quando a gente chega num ponto onde a gente vai atender um bebê, que a gente tem que indagar os pais sobre questões mais íntimas, a gente tem que ter uma certa maturidade para conseguir extrair aquilo sem, de alguma forma, ofender ou trazer algum sentimento ruim naqueles pais. Porque imagina você dizer para a mãe, olha, seu filho, fisicamente aqui, eu avaliei, ele não tem absolutamente nada, o problema está em você. O que está causando esse sono ruim é do âmbito familiar. Isso é muito forte e não pode ser falado de qualquer forma. Né? Então, é impossível, desculpem os alunos, mas é impossível que vocês cometem pela osteopatia pediátrica. E se isso fosse feito, se fosse feita uma experiência, eu tenho, não vou dizer certeza, que certeza ninguém tem, né, mas eu tenho quase certeza que seria um desastre. Né? Porque a falta de maturidade, a falta de experiência ia impactar muito nos resultados.
muito. Então, a gente precisa começar lá de baixo para pegar os bebezinhos, que apesar de pequenininhos, são muito mais complexos que os adultos. O Felipe está se coçando para falar. Não, os colegas colocam muito bem, né? Pablo e Youssef, eu vejo eles falarem, eu fico encantado, assim, porque realmente hoje são sumidades em pediatria. É, é interessante quando eles falam essa questão toda do núcleo familiar, né? Quanto isso e o quanto a gente precisa realmente de maturidade, primeiro, para a gente enxergar isso, né? Que isso vem com o tempo, né? Isso só o tempo nos dá e a nossa experiência. Então, não adiantaria nós começarmos pediatria, osteopatia pediátrica, se nós não tivéssemos tempo de osteopatia, né? A osteopatia clássica. Então, assim, o tempo nos traz isso, a maturidade e a percepção mesmo, e a intuição, né? Porque, como o Bruno mesmo diz, sempre diz muito isso, a osteopatia pediátrica ela de fato na sua visão mais pura, ela é realmente muito intuitiva, né? E a intuição, ela vem de uma boa percepção e de um bom tato. E isso é desenvolvido ao longo do tempo, ao longo da formação de uma osteopatia clássica. Então, seria realmente não impossível, como o professor Pablo, como o professor Youssef disse, mas eu também acho que seria um desastre começarmos pela osteopatia pediátrica. Apesar que quando nós chegamos na osteopatia pediátrica, nós percebemos que é a forma mais pura de osteopatia que existe, porque é aí onde a gente observa, onde a gente coloca o nosso conhecimento e onde a gente mais acredita em uma das leis que o professor Steele deixa, que é a autocura, que é simplesmente a gente fazer e acreditar no potencial do corpo. Porque o bebê não fala, bebê não reage da forma que um adulto reage, ele simplesmente deixa com que a coisa aconteça e a gente simplesmente espera. Então, isso para mim é a forma mais pura de osteopatia que existe. Muito legal. Então, pessoal que está assistindo, anota aí duas coisas essenciais: percepção e intuição. As duas habilidades, Exatamente. elas são essenciais aí para esse tipo de trabalho. E ainda nesse gancho, Pablo, agora vamos pensar no seguinte contexto. O profissional, ele já fez osteopatia, ele já desenvolveu essas habilidades, ele já está preparado para lidar com isso, ele fez uma formação pediátrica e ele quer se desenvolver ainda mais dentro dessa área. Ele quer crescer ainda mais dentro dessa área. Eu sei que você, por exemplo, você trabalha com constelação familiar, você é constelador, e eu imagino que isso te ajudou muito a entender coisas aí que estão em volta, dentro do núcleo familiar e tal. Então, assim, dentro do teu ponto de vista, que outro tipo de conhecimento ele ele se torna importante para uma pessoa poder crescer dentro desse mundo da osteopatia pediátrica? Eu vejo que os conhecimentos sistêmicos, né, são conhecimentos que ajudam de uma grande maneira aí o trabalho com a fisioterapia pediátrica, né? Você poder entender um pouquinho dessas questões de constelação familiar, leis biológicas, né? Tudo isso ajuda de maneira muito importante a abordagem sobre o núcleo familiar, porque atender a criança é também atender o núcleo familiar, né? Então, por exemplo, uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né? Você atende os seus filhos? Não, eu não atendo os meus filhos. Os meus filhos são atendidos exatamente por esses dois profissionais que estão aqui compartilhando também um momento comigo, que é o professor Youssef e o professor Felipe Augusto, né? Então, por exemplo, por que eu não atendo meu filho? Porque o meu olhar sistêmico sobre os meus filhos está extremamente enviesado, né? Então, a partir do momento que eu precisei trazer o atendimento da osteopatia pediátrica para os meus três filhos, né? E eu tive a grande ajuda desses dois profissionais, que é o professor Felipe Augusto e o professor Youssef, né? E aí eu preciso contar uma história aqui, né, para que vocês possam entender o quão é bom a gente poder ver um colega atendendo. Eu já sabia, já conhecia a fama do professor Youssef atendendo com osteopatia pediátrica, porque ele hoje é, aqui em Salvador e na Bahia, sem sombra de dúvidas, a grande referência nossa na osteopatia pediátrica, Tizan Youssef Zorg. Ele é a maior referência aqui em Salvador
e na Bahia. E aí eu precisei do atendimento dos gêmeos que fizeram um ano agora há poucos dias atrás e eu solicitei essa ajuda a ele, né? E aí, meu amigo, o quanto que eu assim, estava presente lá no dia, eu, os meus pais e a minha esposa, logicamente, né? Minha esposa é médica, né? Então a visão que ela tem sobre, embora seja casada com osteopata, a visão que ela tem da saúde é a visão médica, né? Que não é assim, uma visão nem certa nem errada, é simplesmente a visão médica, que às vezes se diferencia muito da visão da fisioterapia e da osteopatia, porque o nosso foco, o nosso objeto de estudo é a função e não a doença. Então, às vezes, se diferencia muito esse olhar. E assim que ele bateu a porta lá de casa e desceu, a conversa nossa lá foi do quão hábil foi ele no tratamento com as crianças. Assim. As crianças que estavam chorando, desesperadas, ficaram extremamente calmas, né? E a evolução das crianças nos dias após a sessão foi fantástica. Assim. Então, o quanto foi gratificante poder perceber o que realmente o mercado já vem falando, perceber dentro da minha casa, né? Com os meus filhos. Acho que não tem nada mais narcísico nessa vida do que um filho, né? Você fala, o meu filho, né? O filho para você inicialmente é um objeto, você coloca a roupa que você quer nele, depois ele vai passando de um objeto a um sujeito, né? Vai tendo a subjetividade da vida dele. Então, ver isso daí, essa evolução dos meus filhos com atendimento pediátrico, da osteopatia pediátrica, do meu colega, do meu amigo, do meu sócio, foi fantástico. E foi uma visão não só minha como profissional da saúde, mas uma visão da minha esposa como paciente, né, mãe dos pacientes, como profissional da saúde também, e dos meus pais também, que não são da área da saúde, mas que perceberam o quanto foi importante o atendimento e vivenciaram isso durante o dia a dia depois do atendimento. Sensacional. A gente já tem uma pessoa aqui que obrigatoriamente vai ter que assistir isso aqui, que foi o Youssef, que caiu e perdeu um pouco desse depoimento. Então, Youssef, agora você é obrigado a assistir pelo menos essa parte aqui, porque o Pablo estava falando exatamente de quando você atendeu os filhos dele, e eu não vou ficar dando spoiler, não. Você vai ter que assistir depois. Vamos lá. Pessoal, eu vou, eu vou tentar explorar alguns temas aí, um pouco mais profundamente, alguma coisa do que a gente já conversou. Você sabe que uma das áreas assim que tem menor procura pós uma formação de fisioterapia é o trabalho de neuropediatria. Não é que não tenha, a gente sabe que isso é importante, a gente trabalhou isso na faculdade, a gente sabe que os resultados são excelentes, a gente sabe que isso aqui, e assim, independente da osteopatia pediátrica, a gente sabe que o trabalho de neuropediatria é um trabalho que a osteopatia pediátrica não substitui isso, são coisas distintas, etc. E a gente percebe assim que muita gente que tem talento para trabalhar com isso, muitas vezes não fala, não, eu quero seguir para outra área, porque fala assim, eu acho que aqui eu não vou ter uma remuneração financeira, eu não sei se é um mercado fácil de conseguir trabalhar, eu não sei como é que eu para eu crescer nisso daqui, etc. Então, assim, com base nessa experiência, e até eu vou passar para você, Felipe, que também trabalhou muito tempo com fisioterapeutas ali do seu lado, que trabalham com neuropediatria e tal, a parte de fisioterapia neuropediátrica propriamente dita. Primeiro, quais são as perspectivas, na tua opinião, no futuro, no Brasil, para quem hoje trabalha em pediatria? E aí eu vou te falar, eu queria que você me falasse duas coisas, neuropediatria e osteopatia pediátrica. Tá? Quais são as perspectivas? E eu falo perspectiva não só de, eu acho que tem crianças para serem atendidas, é perspectiva, assim, de como que a pessoa pode trabalhar a parte financeira, qual que é a tua visão sobre isso, né? E aí, emendando já, Felipe, quais são os grandes desafios que essas pessoas vão encontrar para poder realmente atingir os seus objetivos nessa área? Foi proposital a pergunta, né, Bruno? Que interessante, porque assim, neuropediatria é algo que é um desafio muito grande, mesmo na faculdade. E as pessoas realmente não percebem que tem aptidão para isso, porque ela é passada de forma maçante,
de forma cruel. Desculpem os professores de neuropediatria aí que me ouçam, mas foi de forma cruel, porque da forma que é ensinada, vem com uma pressão e com uma carga muito grande, né? Principalmente porque se trata de uma área, Bruno, onde se tem um envolvimento familiar muito grande e um sofrimento muito grande, uma história muito pesada por trás de tudo isso, né? Que tem a aceitação, tem o período de negação, de aceitação, o período de são famílias que passam por fases difíceis, as mães são largadas pelos maridos, tem problemas familiares, enfim, é muita história por trás de um simples diagnóstico, né, Bruno? Então, assim, considerando tudo isso, então por isso que é tão difícil se trabalhar, é um desafio tão grande se trabalhar com neuropediatria. Mas a partir do momento que se muda o olhar para isso, né, que é quando nós percebemos que nós temos muito para agregar e a gente tem muito para trazer de benefícios para essas famílias, você começa a se apaixonar e se encantar pela neuropediatria. E o quanto esses pacientes podem te ensinar, o quanto essas famílias podem te ensinar durante os tratamentos. Então, isso não é simplesmente uma experiência profissional, é uma experiência de vida mesmo, que quando você trabalha com neuroreabilitação, né? Com neurodesenvolvimento em sua totalidade. E quando eu falo em neurodesenvolvimento, eu incluo osteopatia pediátrica. Porque, assim, embora sejam distintos tratamentos, Bruno, eles se complementam hoje em dia. E isso eu digo é, eu digo com know-how, isso porque é o que eu faço hoje no dia a dia. No entanto, como você sabe, eu estou inaugurando uma clínica de neuroreabilitação em Natal, juntamente com Janaína, né? Então nós estamos fazendo que nós estamos colocando toda a nossa abordagem em neuroreabilitação, tá? Em neurodesenvolvimento. Nosso trabalho está sendo tudo em cima disso. E dentro disso, de todas as técnicas ou de todas as abordagens que nós vamos utilizar, todas elas estão incluídas ou estão inclusas a osteopatia pediátrica. Então, assim, olha para você ter noção a importância da osteopatia pediátrica dentro do âmbito não só da pediatria como no geral, mas sim da neuropediatria e do neurodesenvolvimento. Por exemplo, hoje nós conseguimos trabalhar osteopatia pediátrica dentro de um treino de marcha. Por exemplo, a gente tem um locomotor onde nós colocamos o paciente para fazer o treino de marcha e nós estamos trabalhando técnicas de osteopatia dentro, no momento que nós estamos fazendo o treino de marcha. Como, por exemplo, dentro de uma gaiola de TheraSuit ou de PediaSuit, né? Onde as crianças estão com aquelas roupas e fazendo os exercícios, nós conseguimos também trabalhar como preparatório antes do tratamento ou durante o tratamento nós conseguimos o quê? Fazendo uma mobilização para melhorar o padrão articular ou o padrão motor, fazendo uma mobilização, por exemplo, de ilíaco para melhorar a postura de um paciente, tá? O padrão postural de um paciente, a atitude postural dessa criança ou desse adulto. Então, assim, para você ver o quão é abrangente a osteopatia pediátrica dentro do âmbito da neuropediatria. Então, assim, quem tem interesse hoje de trabalhar com neuropediatria, na minha opinião, vai ser uma das, ou é uma das áreas que mais vai se desenvolver nos próximos anos. Até porque, Bruno, se você for fazer um levantamento, assim como eu fiz em Natal, por exemplo, para você ter noção, Natal é o segundo lugar do Brasil onde mais tem pacientes portadores de deficiências físicas para você ter noção. No entanto, assim, é tanta verdade que quando você olha, principalmente no Nordeste, você tem muito deficiente físico e intelectual, enfim, cognitivo, e você não tem profissional suficiente para trabalhar com isso ou lugares suficientes que ofereçam serviços para trabalhar. Assim como na Bahia, assim como em São Paulo. Claro que em São Paulo a gente tem mais centros, como, por exemplo, a ACD. Nós temos outros centros, como, por exemplo... Ai, me ajuda a lembrar o nome?
Lúcio Montoro, muito obrigado, Lúcio Montoro. Então, grandes centros de reabilitação que ajudam. E assim como também existe na Bahia, assim como, por exemplo, existe em Recife, outros centros. Porém, ainda assim, é pouco para a quantidade para o número, né, de deficientes ainda que portadores deficientes têm. Então, assim, as perspectivas elas são as melhores possíveis. E você fazer a combinação dos dois tratamentos, da osteopatia e da neuroreabilitação, melhor ainda, os resultados melhores ainda, tá? Mais benefício ainda. Então, assim, é, quem tem interesse, procura trabalhar. E hoje em dia, outra coisa, Bruno, hoje em dia, que é muito importante também salientar, hoje em dia o SUS e os convênios, quem está acompanhando aí, né, os convênios são obrigados a pagarem os tratamentos principalmente da neuroreabilitação. Então, pacientes que precisem de tratamentos intensivos, como TheraSuite, PedSuite, integração sensorial, tá? Treino de marcha, tudo isso, os convênios e o SUS é obrigado a pagar isso. Então, assim, quem puder trabalhar com isso e quer trabalhar, esse é o momento. Se especializem, porque agora é o momento que mais essas crianças têm a oportunidade de ter acesso finalmente a esses tratamentos. Até porque antigamente eram possibilidades que existiam, porém muito bem divididas e muito bem guardadas em um nicho utilizado, né? Para a elite, né? Ou seja, quem podia pagar ou quem entrava contra o SUS, né? Hoje em dia já não. Hoje a gente sabe que nós temos a possibilidade do SUS, convênio com operadoras de saúde, podendo então fazer esse trabalho, né? Então assim, quem tem interesse, eu acho que valeria a pena, tá? Eu acho que e até porque tem muita gente precisando e muita criança precisando de tratamento. Muito bom. Youssef, é possível ter. Ou desculpa, Paulo, a palavra é sua. Eu queria aproveitar essa questão da neuropediatria para contar um caso desse paciente aqui, que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem boa no podcast, que é para poder contar histórias reais, né? E para mostrar que isso é possível, né? Porque às vezes a literatura nos traz uma coisa, mas a prática clínica nos mostra outra. E aqui eu não estou desmerecendo de maneira nenhuma a ciência, muito pelo contrário, a gente precisa cada vez mais estar embasado cientificamente para fazer o que a gente precisa fazer. Né? Essa criança que eu comentei aqui, que foi talvez o caso mais complexo que a gente teve nos cursos de pediatria, essa criança foi dita que ela não ia viver mais do que um mês. Né? Essa criança hoje tem 3 anos, né? A mãe está grávida, hein, Felipe? Quando você for atender ela E novamente, vai saber que ela já vai ter uma irmãzinha, né? coisa E boa. essa criança ela tem controle de uma criança com quadro, uma deficiência severa, tá certo? Hoje ela tem controle de tronco, hoje ela tem controle de cabeça, hoje ela tem uma interação social, ela solta beijo, ela faz carinho, ela se alimenta sozinha, né? Então, o quanto que foi importante também esse núcleo familiar, esse acolhimento da mãe, o acolhimento do pai. Hoje a sociedade precisa entender que realmente é a sociedade que precisa se adaptar à criança com deficiência e não a criança com deficiência se adaptar à sociedade, né? E aí hoje ela tem uma interação social muito boa, não só por conta, logicamente, da osteopatia pediátrica. Essa criança fez fisioterapia neuropediátrica, essa criança fez fonoaudiologia, essa criança teve acesso, e olha que interessante, ela teve acesso a tudo de melhor que uma criança precisa ter, uma criança com disfunção neurológica severa precisa ter, gastando o mínimo possível. Ela não pagou osteopatia pediátrica, ela não pagou fisioterapia neuropediátrica, ela não pagou fono. Por quê? Porque todos os profissionais enxergavam um potencial não só na criança, mas enxergavam um potencial de acolhimento dos pais para com a criança. Então, isso foi fundamental para a melhora clínica que essa criança vem apresentando ao longo desses 3 anos aí. Fantástico. Pode ir, Felipe. É interessante que o professor Pablo coloca esse caso, que realmente foi um caso que nos impressionou muito, né, professor? E quando nós terminamos o atendimento, a hora que eu olhava, a hora que eu olhei ao meu redor, estavam todos, tá, com os olhos
marejados, assim, porque foi emocionante, porque foi para a gente uma inspiração e um aprendizado muito grande, porque essa criança, ela viveu por amor. Ela tem a genesia do corpo caloso, ela era incompatível com a vida e ela chegou a um determinado ponto da gestação onde a mãe foi dada a escolha da mãe fazer o aborto dessa criança. E a mãe e o pai, por amor, disseram: não, eu quero essa criança, eu amo o meu filho. Isso para a gente mostra que o amor é maior do que qualquer outra coisa. E assim, e aí quando uma mãe e um pai vêm e nos mostra isso, quem somos nós para não acreditarmos no potencial dessa criança? Se ela ela foi acreditada com a vida, meu amigo, qualquer coisa que ela fizer, ela vai fazer e vai se desenvolver muito bem. Só basta o quê? Um empurrãozinho de nós, profissionais da saúde, não só a gente, como uma equipe toda, em auxiliar e fazer com que isso aconteça. Então, assim, realmente, o professor Pablo disse, para mim, foi o maior desafio de todos da minha carreira profissional em pediatria, esse paciente. Até porque, Bruno, esse paciente tinha aproximadamente 1,5 cm de degrau entre os parietais e o frontal. Ela tinha o que a gente chama de lesão de sobreposição óssea. Cara, existia uma sobreposição e um degrau de diferença. Então, você colocava, você via o degrau. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu já tinha visto sobreposição, mas não desse tamanho, né, professor Pablo? Então, assim, a deformidade, a assimetria craniana que essa criança nos apresentou e a história de vida que esses pais nos relatou, isso de fato foi algo assim que nós levaremos para o resto da vida, porque realmente foi impressionante. Muito bom. Eu vou destacar aqui mais dois momentos que eu acho muito especiais aí desse bate-papo. Mais uma habilidade necessária e indispensável para o trabalho de pediatria, visão sistêmica, né? Então, além de intuição, percepção, visão sistêmica faz toda a diferença. E essa está anotada, viu, Paulo? Não é mais, não é a criança com deficiência que tem que se adaptar não é a criança com deficiência que tem que se adaptar à sociedade, a sociedade que tem que se adaptar, acho que a qualquer tipo de deficiência, né? Acho que essa lição aí é uma das mais importantes, porque senão a gente está brigando com os prédios, com as estruturas, e na verdade a gente precisa de mudança das pessoas e do olhar das pessoas, né, sobre essas situações específicas. Que cada um possa fazer a sua parte, que cada um possa contribuir da forma como for possível, né, para que essas pessoas elas não sejam excluídas, né, das nossas histórias, das nossas vidas, né, dos nossos convívios. Acho que isso é extremamente importante. Vamos lá. Dando sequência, eu tenho uma, não é eu tenho, né? Hoje tem um comentário muito forte assim de que a, a infância ela não é tão velha assim, né? Falar da infância, a infância não começou há 1000 anos atrás. A infância é uma coisa recente. Então, por exemplo, é, os nossos avós, eles não tinham um tratamento diferenciado na vida tão diferenciado na vida deles por serem crianças, quer dizer, eles já tinham que começar a trabalhar desde muito cedo, muitas vezes o trabalho era colocado como talvez até mais importante até que a própria capacidade de estudo, digamos que eles não tinham tantos privilégios, as famílias tinham muitos filhos e aí também não era tão fácil estar tão próximo e tomar conta de tanta gente. E aí, aos poucos, né, a sociedade ela foi mudando, as famílias elas são menores, a gente vê hoje pais com um contato muito mais próximo, um cuidado muito mais próximo, uma proteção muito mais próxima das crianças também. E além disso, a gente tem uma sociedade com uma capacidade de disseminar informação de maneira absurda. Então, assim, uma criança hoje de 3 anos está fazendo miséria com o telefone celular. Ela vai lá, ela mesma pega o celular, passa, coloca lá no áudio e coloca o vídeo que ela quer ver, e não sei o que. Então, ela praticamente domina alguns conceitos e ferramentas que até então eles não eram dominados. Com um nível, né, Felipe, de exigência também, Yusuf, de exigência de
percepção, né, um nível de assimilação de informação absurdo em relação se a gente for comparar aí a 20 anos atrás, como por exemplo. Então, assim, Wilson, eu queria que você me desse alguma, não sei se você tem alguma percepção sobre isso, se esse ambiente, né, se essa mudança de comportamento, de educação, de criação, que eu não estou dizendo que a gente tem que voltar para trás, porque não existe isso, né, mas talvez haja se existe uma necessidade de adaptação ainda para isso, e o que você pega no consultório, assim, qual que é a tua percepção sobre isso? O que aparece para você que te chama atenção considerando essas situações todas? O que mais me chama atenção, na verdade, são duas coisas que me chamam bastante atenção. Em relação a essa facilidade de disseminação de informação, os pais já chegam no consultório com um diagnóstico, já chegam sabendo, entre aspas, o que precisa ser feito, o que não pode ser feito, mas tudo isso através de quem? Do Dr. Google, né? E aí chegam sem nenhum embasamento, mas já com a certeza das coisas. E isso é um pouquinho complicado, porque não é muito comum você ter que quebrar, não é muito incomum, aliás, você ter que quebrar algumas crenças dos pais em relação a algumas coisas para que você possa aplicar o tratamento adequado para aquela criança. Então, às vezes, é muito difícil você convencer o pai ou a mãe daquela criança de que o fato do filho dele estar com um refluxo pode estar relacionado com a assimetria craniana que aquele bebê tem. Então, para o pai, para a mãe, às vezes, não, isso é apenas um refluxo normal, ou então toma um remédio que passa, né? Mas já chega para você dizendo, não, mas eu quero que você trabalhe a cabeça dele é que importa, né? Então, muito o autodiagnóstico, os pais pseudo-formados em fisioterapia, então isso tudo é um embate muito grande, né? Mas que a gente, com o tempo, aprende a lidar. E a segunda coisa que me chama bastante atenção aqui também envolve, aliás, são três coisas. A segunda coisa envolve muito essa questão que você falou hoje, o círculo familiar ele é mais próximo, né? Então, as famílias são menores, a atenção, em teoria, dos pais para a criança é maior. Só que chega um ponto que, às vezes, essa necessidade de proteção dos pais com essas crianças passa de um limite, né? De um teto. E aí você começa a ter crianças com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor por hiperproteção dos pais. Então, não, não, meu filho não pode fazer isso porque pode machucar. Não, eu não posso botar meu filho de barriga para baixo por muito tempo porque pode machucar o pescocinho, pelo contrário, tem que colocar, né? Essa semana mesmo, eu atendi um bebezinho aqui, está com 4 meses, os pais colocam ele para dormir no ninho, faz um charutinho para ele dormir com 4 meses. Falei, se você faz isso, seu filho não se mexe direito, seu filho pode ter algum atraso. Então, essa proximidade é muito boa, mas acho que a gente está passando de um certo limite, principalmente quando a gente tem primeiros filhos, né? Aí até é mais a área até de Pablo essa questão de primeiro e segundo filho, não vou nem me meter. Mas quando se tem um primeiro filho, é tudo muito novo, então o medo é muito grande. E aí vira uma cascata, vira um ciclo que a gente pode acabar tendo de quê? Esse medo desses pais, essa superproteção, gerando então aí uma espécie de aumento de estresse que pode então refletir na criança que passa a não dormir, ou que é extremamente arredia com um sistema reticular de alarme disparado o tempo todo, como aquele caso que o Pablo falou aí, que é o menino que acordava 11 vezes durante a noite, né? E a terceira coisa que me chama a atenção aqui é o oposto disso. Quando os pais são mais tranquilos, né, e não passam por esse processo todo, eu tenho visto aqui bebês que parecem bebês, assim, de outra dimensão. Bebê com 4, 5 meses querendo já ficar em pé, praticamente, né? Então, eu tenho visto os bebês evoluindo de uma forma muito grande, muito rápida, e de uma forma que eu considero que pode vir a ser até perigosa, em um certo ponto. Porque é importante fazer estimulação precoce? É importante. Mas, às vezes, uma estimulação, uma hiperestimulação, pode fazer com que esse bebê pule etapas importantes, né? Eu atendi até há pouco tempo agora uma filha de uma pediatra amiga minha aqui de Salvador. A menina com 5 meses queria ficar em pé, se segurava e ficava em pé. Óbvio que ela não deixava, porque não pode, né?
mas quando ela piscava o olho, a menina estava em pé. E isso não é saudável para uma criança de 5 meses. Então, eu tenho visto esses 3 pontos. Um excesso de proteção dos pais, um excesso de informação errada e crenças adquiridas pelos pais pela internet, às vezes por questões de desespero, né? Às vezes o pai está desesperado, a mãe está desesperada e busca qualquer informação que lhe dê acalento, ou às vezes por profissionais que não sabem divulgar de forma correta as coisas. E o terceiro, bebês hiperestimulados pulando fases, coisa que eu não via há, sei lá, 4, 5 anos atrás. Então, esses 3 pontos é o que me chama mais, são os que me chamam mais atenção aqui. Legal. Pode falar, Pablo. Eu queria trazer uma contribuição bem rapidinho sobre essa questão da hiperproteção que o Youssef trouxe aqui, que é uma questão, hoje a gente vive, logicamente, um mundo diferente do que o mundo dos nossos pais e assim vai ser. Assim é a continuação da vida, né? Antigamente a violência estava fora de casa. Hoje a violência ela também entra em casa através da televisão, da internet. Então, como filtrar essas informações para a criança? Então, por outro lado, também os pais trabalham em excesso para tentar manter um padrão ou o que a gente tem de perspectiva do que é prosperidade, né? Às vezes, prosperidade está ligado a algo material, né? Hoje, se você me perguntar o que é prosperidade, é conseguir criar meus filhos com dignidade, diferente talvez do que eu pensei há 7 anos atrás, quando eu não tinha filho, né? Então, essa perspectiva traz para o pai, talvez os pais, às vezes, a possibilidade, a perspectiva de uma hiperproteção, né? E aí a criança não consegue conviver com o ócio, porque ela está o tempo todo vinculada ao telefone celular, à internet, a esses processos, ela não consegue conviver com o ócio. E ela não consegue, o pai não consegue deixar a criança conviver com a tristeza. Os pais não conseguem entender que tristeza e felicidade são sentimentos que coabitam, né? E a gente lembra de uma frase de Rubem Alves que diz assim: ostra feliz não faz pérola, né? Então, que a infelicidade, que a tristeza também faz parte dos processos da vida e eles precisam ser vividos pelas crianças para que nós possamos forjar adultos mais fortes no sentido de que adultos que saibam lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. E tudo isso é aprendido aonde? Tudo isso é aprendido pela primeira vez na infância, né? Na relação com os pais. Então, nessa perspectiva, o quanto que é importante essa proteção ela ser mediada de uma outra forma e não simplesmente tirar a criança das relações, das emoções que ela precisa vivenciar para que ela possa entender como que a vida funciona. Muito bom. Eu queria até aproveitar, Felipe, esse bate-papo aí, esse tipo de discussão, considerando todas essas questões, assim, tem alguma... Como é que são as orientações para os pais após um atendimento, assim? Eu sei que cada pai, cada família tem um tipo de orientação específica, mas você podia dar alguns exemplos, assim? Porque, assim, o que a gente tem de padrão de orientação numa sessão de fisioterapia? Como é que você dorme? Como é que você trabalha no computador? Não é mais ou menos tem aquelas coisas assim, tua postura, tá beleza. Quais são não, né? Eu podia dar alguns exemplos de alguns tipos de orientações que são feitas para os pais, né, depois de uma sessão de osteopatia pediátrica. Claro, vamos lá. Só complementando o que o professor Pablo e o professor Youssef disse, uma outra questão também, Bruno, que eu acho que tem modificado muito toda hoje em dia essa interação, né, da criança e da família é também os pais terem adiamente, né? Isso também, de alguma forma, contribui, né, para a criança, para o desenvolvimento da criança, ou contribui de forma benéfica ou maléfica para o desenvolvimento da criança, tá? E aí, claro, que seguindo tudo isso, a gente tem que observar e avaliar a criança, cada caso, um caso. Isso, obviamente, vai nos dizer qual tipo de orientação nós devemos ter com aquela família ou com aquela determinada criança. Então, assim, alguns tipos, eu brinco que eu sou o osteopata que mais dá tarefa para as famílias, assim, né? Porque eu não trabalho só com a questão osteopática, da técnica da osteopática,
mas também trabalho com algumas outras orientações mesmo, até mesmo de comportamento familiar, tá, Bruno? Assim, eu tive a grata satisfação de ter o professor Youssef e o professor Pablo nas minhas aulas, e eu lembro que o primeiro curso de osteopatia pediátrica foi um curso muito marcante para mim, e também eu acredito para os dois, qual os dois participaram. A contribuição de Pablo foi incrível, porque ele, como constelador, ele enxergou a importância da nossa visão sistêmica e colocou os pontos de vista da constelação nesse curso, que foi maravilhoso. E a gente começou realmente a observar, né, essa importância da visão sistêmica e o quanto que o comportamento dos pais ou da família podia influenciar. E o que o professor Pablo, o que o professor Youssef disse, principalmente no neurodesenvolvimento, esse comportamento ele é efetivo, ele pode ser efetivo no desenvolvimento da criança. Porque muitas vezes os pais hiperprotegem ou hiperestimulam. Então, às vezes, a gente precisa frear a estimulação, ou a gente precisa dizer, olha, precisa ser mais estimulado. Então, isso vai de caso a caso. Então, quais são as orientações? Mãe, olha, existe essa técnica que pode ser feita para ajudar a remodelar, por exemplo, a cabeça de uma criança. É uma das técnicas que eu uso e dou para as mães, que eu compartilho com as mães, que as mães, os pais podem fazer, né, ou os cuidadores. E algumas outras técnicas, por exemplo, para melhorar a estimulação da criança, tá? Ou para preconizar isso, ou de alguma forma para frear, tá? Ou se a gente percebeu que aquela criança pulou uma determinada fase, a gente retorna para o estímulo daquela função, para tentar o quê? Melhorar a função que vem a seguir. Um exemplo, tá? Para ficar exemplificado e para ficar claro. Uma criança que pulou o arrastar e já começa a engatinhar. Por que é importante o arrastar? O arrastar é importante porque ele integra, por exemplo, o reflexo de Gallant, tá? Que o reflexo de Gallant é aquele reflexo que a gente tem da coluna, tá? Que a gente faz com o quadrado lombar, que a gente faz como se fosse a elevação da pelve. Isso, se esse reflexo ser mantido, ficar mantido ou retido, isso pode, por exemplo, provocar espasmos musculares futuros, não só quando criança, mas quando jovem, quando adulto, que pode trazer lombalgias, lombocialtalgias, que podem causar alterações de curvaturas da coluna lombar, como, por exemplo, escoliose em C, da coluna lombar. Então, assim, é por isso que é importante que os bebês passem por essa fase do neurodesenvolvimento, adquiram essas habilidades, e para isso se desenvolva da maneira mais normal e saudável possível. Então, dentro disso, a gente avalia qual fase a criança está e aí a gente dá orientação para essas mães. Tanto na parte técnica, em se houver alguma restrição, que eu geralmente dou alguma tarefinha de apertar, pressionar alguma coisa, ou geralmente, na maioria das vezes, relacionadas a quê? Relacionadas à questão do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, mãe, empurra essa perninha, roda esse quadril para ajudar ela a rolar, para ajudar a pivotear. Mãe, coloca a criança na frente de você e faz um movimento rotacional para a criança começar a rodar a cabeça, que ela precisa ganhar rotação de cabeça para depois ganhar controle cervical. Então, assim, as orientações vai depender muito da fase que a criança está, o momento que ela está passando e das restrições ou diagnóstico que ela tem, tá, Bruno? Então, assim, porque tem algumas crianças que vêm, por exemplo, com diagnóstico de assimetria e outras crianças que, por exemplo, vêm com diagnóstico de refluxo ou insônia, tá? Então, assim, dependendo o diagnóstico, a gente então preconiza uma determinada orientação, tá? Então, obviamente, postura de dormir ou não com travesseiro anti-refluxo, colocar ou não naquele posicionamento, qual que é o melhor posicionamento, qual que é o melhor jeito dela se alimentar e assim por diante, tá? Se ela estiver na fase da introdução alimentar, então isso vai depender da fase que a criança está passando, que ela está em desenvolvimento, ok? Mas, obviamente, sim,
sempre tem orientações e essas orientações, ela faz parte de todo o tratamento e é de extrema importância para os nossos resultados. Legal, muito bom. Então eu vou aqui, ó, deixar mais duas dicas, conforme as coisas vão aparecendo aqui no bate-papo. Muita atenção às fases do desenvolvimento motor, estudem isso e percebam isso nas suas crianças. E aí eu vou deixar uma dica aqui completamente extra para que as pessoas possam entender um pouco mais do que é visão sistêmica e ambiente familiar. Estudem as três leis do amor: equilíbrio, hierarquia e pertencimento, né? Então, quem não conhece isso, lê, tem muito texto sobre isso, tem muito texto muito bom sobre isso na internet, e isso dá uma perspectiva muito mais profunda e abrangente sobre um monte de coisa que a gente está falando, independente de você ser constelador e etc. Tem conteúdo riquíssimo sobre isso também que vale muito a pena. Pessoal, a gente está chegando aí mais por finalzinho já, e a gente vai, antes de fazer as nossas considerações finais, uma coisa que chama muita atenção, assim, né? A osteopatia, ela tem mais ou menos por natureza, ser um tipo de tratamento bastante elitizado, porque hoje a osteopatia é dos tratamentos das sessões mais caras que existem na fisioterapia, de forma geral. Então a gente sabe que a osteopatia ela é incrível, que ela dá resultados excelentes, mas ela não é acessível. A gente sabe que existe até uma perspectiva para que isso possa ser oferecido, né, para pessoas mais carentes, através de serviço público, através, por exemplo, das práticas integrativas em saúde. Mas, na realidade, entre a resolução do Ministério da Saúde e o oferecimento disso dentro do sistema público, a distância é muito grande. Quer dizer, a gente sabe que isso não acontece na grande, absoluta maioria, né, das cidades do Brasil, etc. Então, assim, até pensando nesse equilíbrio entre dar e receber, eu queria saber de vocês o que vocês acham e quais as considerações a respeito de como que o projeto Mãos à Obra ele pode ajudar crianças carentes de recursos poderem receber ajuda de profissionais de fisioterapia, de que forma que o projeto Mãos à Obra pode aproximar a osteopatia pediátrica das crianças que precisam disso, mas não tem como pagar por esse tipo de serviço. Pablo, pode falar. Eu queria trazer uma contribuição. Acho que assim, a natureza ela é feita para servir, né? Ao longo da nosso podcast aqui, o Felipe tocou em uma palavra que eu acho que resume tudo que um profissional de saúde faz, né? Que é o amor, né? O amor é uma palavra que norteia tudo o que um profissional, e aqui quando eu falo em amor, eu não falo no contexto de fazer o trabalho sem ter um retorno financeiro, não é isso. O que eu falo aqui é no contexto do amor, do cuidado. E o cuidado não é quando o outro precisa de cuidado. O cuidado é um estágio prévio de atenção, né? É o regar, é o atender, é o carinho, né? E isso norteia toda e qualquer profissão da área de saúde, e nós, fisioterapeutas e osteopatas, como fazemos parte da área de saúde também, estamos norteados por essa palavra que é o amor. O amor é algo que move exatamente todo e qualquer profissional da área de saúde. O projeto Mãos à Obra traz para a gente essa possibilidade de dar uma devolutiva social, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma fruta, sei lá, uma carambola, por exemplo, ou uma outra fruta qualquer, onde a árvore que produz aquela fruta, ela não produz aquela fruta para se alimentar daquela fruta. Ela produz aquela fruta para alimentar um pássaro que, ao se alimentar daquela fruta, vai jogar a semente um pouco mais longe e vai fazer com que possa nascer uma outra árvore daquela mesma semente ali. Então, o projeto Mãos à Obra traz para a gente essa possibilidade de lançar a semente da osteopatia um pouco mais longe, para que as pessoas possam compreender o que é osteopatia, possam se beneficiar do que é osteopatia. E a osteopatia, ela é amor, é carinho, é cuidado constante com o nosso paciente. Então, essa é uma devolutiva social que a gente dá
no projeto Mãos à Obras, que a gente dá nos nossos cursos de qualificação em osteopatia, da Ebrafim, no curso de pediatria, no curso de osteopatia. Essa é a essência nossa como empresa, como cultura da nossa empresa, é essa da evolutiva social. Esse cuidado com o outro, esse cuidado com o nosso aluno, esse cuidado com o nosso paciente, esse cuidado de dar uma devolutiva social. Essa é o grande foco nosso, seja na osteopatia do paciente adulto, seja na osteopatia do paciente pediátrico, é cuidar do outro, e cuidar é exatamente isso, é um estágio prévio de atenção, é estar atento o tempo todo para que o outro precisa, e às vezes o que o outro precisa é ficar quieto, se desenvolver sozinho, e às vezes o que o outro precisa é regar, é uma ajuda, não ter a possibilidade de pagar uma sessão de osteopatia, mas ainda assim ele ser acolhido pela nossa empresa, ainda assim ele ser acolhido pelo nosso aluno, ainda assim ele ser acolhido pelo nosso professor. Então esse é o grande foco nosso no projeto Mãos à Obra. Eu acho que o que move o projeto Mãos à Obra é o que move exatamente a cultura nossa, é a devolutiva social e o amor e o carinho e respeito que nós temos pela profissão e para os nossos pacientes. Sensacional, Pablo. E aí eu só vou fazer uma complementação. Se quem está assistindo aqui esse episódio puder nos ajudar a ajudar quem realmente precisa mais desse tipo de trabalho, é muito fácil. Entrando no nosso site da Ebrafim, www.ebrafim.com, a gente tem uma aba Mãos à Obra. Qualquer profissional de saúde, não necessariamente um fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde, um fonoaudiólogo, um médico pediatra, qualquer profissional que tenham crianças que não tenham condição financeira de arcar com esse tipo de atendimento, basta entrar lá, fazer um cadastro, a gente recebendo essas informações, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para achar um profissional que esteja mais próximo da onde você está, para poder ajudar com essas crianças aí com esse tipo de atendimento. Lembrando que o Projeto Mãos à Obra ele não vale só para pediatria, ele vale para qualquer tipo de paciente e para qualquer tipo de cuidado que a gente possa ter com a osteopatia. Então, o objetivo desse trabalho é exatamente dessa devolutiva social, né, que o Pablo falou. Isso está absolutamente alinhado aí com a nossa visão, missão, valores. Isso aí é realmente a cultura que a gente estabeleceu para a nossa empresa, para a nossa vida, para a nossa família, né? A gente só está tentando dividir isso com outras pessoas na tentativa de ajudar. E, para a gente poder finalizar, eu queria começar com você, Youssef. Eu queria, assim, que vocês fizessem as considerações finais de vocês, deixassem uma mensagem final aí para quem estiver assistindo e divulgassem também aí como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês caso precise de um atendimento, de uma dúvida, de algum tipo de informação complementar. Então, como é que seria essa forma das pessoas encontrarem vocês para poder continuar falando sobre isso? Mais uma vez agradecer também a você e a Thiago e a Ebrafim por esse encontro da gente aqui, né? Minhas considerações finais vai principalmente aí para nossos alunos que pensam em fazer a osteopatia pediátrica. Você tem que gostar de criança. Tá? Não pensa que você vai aprender, vai conseguir tratar a criança se você não tiver aquele carinho, aquela empatia e a paciência de lidar com a criança. Tá? A criança vai chorar, a criança vai ter medo de você no início porque não te conhece. Você tem que trazer para essa criança segurança. Você tem que saber lidar com essa criança de uma forma carinhosa para que ela aceite você. E só depois que ela te aceitar é que você vai ter a possibilidade de ajudar ela com o tratamento. Então, para quem quer seguir a área de osteopatia pediátrica, é importante gostar de criança. Tá? Isso aí eu acho que é o number one da lista aí de obrigatoriedade, né? Quem precisar tirar dúvida comigo pode perguntar lá no Instagram, @dr.youssefzogby. Para quem quiser também agendar consulta, tanto para mim quanto para Pablo, basta colocar no Google Physiocor Salvador, vai aparecer lá o telefone fixo da nossa secretária, entra em contato com ela e se tiver alguma dúvida, ela também pode passar nossos contatos pessoais para a gente tirar essas dúvidas no WhatsApp. Obrigado. Pablo, você pode fazer as suas considerações finais e seu contato? O contato do Pablo eu quero ver como é que vai ser. Eu queria agradecer.
Eu queria agradecer muito o convite para falar sobre osteopatia pediátrica, tanto a professor Bruno quanto a professor Tiago, né? Somente por estar aqui ao lado de três grandes amigos, né? E uma grande referência também na osteopatia pediátrica, meu professor e meu mestre, o professor Felipe Augusto. Então, eu queria agradecer essa oportunidade. Queria fazer um convite para vocês que gostam de osteopatia, para fazer a formação em osteopatia, uma formação realmente diferenciada, que traz para vocês uma maneira de enxergar a saúde de uma forma mais global, tá certo? E para quem está na osteopatia, para que possa também conhecer a cereja do bolo, né, que é a osteopatia pediátrica. É uma possibilidade ainda mais de você poder ajudar o seu paciente e os contextos todos familiares. Os meus contatos aí, né, o meu contato é junto com o professor Youssef lá na Fisiocor Salvador e também o Instagram da Fisiocor Salvador, que é @fisiocor.salvador. Também vocês podem encontrar a gente lá, tá bom? Forte abraço a todos. Valeu, Pablo. Felipe, Bom, gostaria de agradecer mais uma vez, Bruno, o seu convite do professor Tiago, Brafim, e dizer que eu fiquei muito feliz também em fazer parte desse podcast, ainda mais que eu estava tava ansioso para participar de um podcast. Olha, eu vejo tantos e hoje eu estou participando de um. Olha que coisa maravilhosa, coisa boa. E ainda ter feito ao lado de dois grandes amigos também, referências, estou feliz por demais. Bom, para quem quiser entrar em contato comigo, eu estou no Instagram como @dr.feasilva, tá? E como @tioipio, tá? Que é um novo Instagram aí, tá? Para molecada e para as famílias, ok? E pelo telefone, ainda não tenho o telefone da clínica, né? Do instituto, mas eu vou dar o meu WhatsApp pessoal, que é 17 99779 6135, tá? Para agendamentos e enfim. E depois eu encaminho então para agendamentos futuros para a clínica, tá? Para o Instituto em Natal, ok? Então, mais uma vez, obrigado e valeu aí pela convite. Um grande abraço a todos. beleza. Pessoal, tivemos uma conversa aqui incrível com três pessoas assim que são grandes referências na vida, na osteopatia e também na pediatria. E só para fechar, eu vou contar uma história, mas eu não vou contar quem foi, não. Teve uma vez uma pessoa que foi, há uns anos atrás, ela foi lá na net, pedir para instalar Netflix na casa dela, mas eu não vou falar quem foi, viu, Pablo? Porque não seria honesto da minha parte falar quem foi que fez isso. Então, fica aí essa mensagem final. Obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que esteve com a gente. Quem gostou, compartilha com as pessoas, compartilha com os colegas da fisioterapia, da osteopatia, de qualquer outra área. Deixa aqui seus comentários, façam críticas, façam sugestões aí para novos temas. O objetivo desse conteúdo realmente é a gente poder ajudá-los com as nossas experiências e com as nossas histórias. Pessoal, valeu, obrigado, até a próxima. Valeu!